Oiê, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Na Real com a Scarlett. Eu sou a Scarlett, né, obviamente, e nesse podcast a gente vai falar sobre muita coisa interessante, empreendedorismo, negócios, o que está acontecendo na atualidade. E hoje eu tenho um convidado mega especial, Carlos Jordão, um publicitário, empresário, empreendedor, palestrante, coach, enfim, muitas coisas. Ele vai se apresentar para vocês. Oi, Carlos. Oi, Scarlett, tudo bem? Obrigado pelo convite. De nada. Então, esse Carlos Jordão segundo, é importante colocar esse segundo, Ah, é? que faz Esqueci. parte do meu nome mesmo, e para diferenciar, o meu segundo é como se fosse Júnior, né? Então, Carlos Jordão, meu pai, publicitário de muito sucesso, e eu segui a carreira dele depois, não com o mesmo sucesso criativo, mas por outras áreas, a área que eu escolhi, né? Por meus próprios caminhos, e tenho muita alegria de levar o nome dele. E seu pai aposentou, deixou esse legado para você? Então, meu pai, ele trabalhou, assim, é uma história muito legal, porque Ah, ele é autodidata, né? Ele fez uma carreira muito forte, assim, através da literatura. Ele leu muito de criança, apesar de ter nascido em caramba, fazenda, assim, ter feito o estudo básico mesmo, mas era um apaixonado por literatura. que Depois encontrou a legal. publicidade e aí pôde expressar esse poder de criação, de informação. E aí seguiu as duas coisas, né? Tanto a literatura, sempre gostou de escrever, se escrevia todos os dias, literatura mesmo, e fazia publicidade, assim. Ele era digamos que ele era um escritor emprestado para publicidade. E fez uma boa Legal. carreira, uma carreira de muito sucesso no mundo inteiro, né? Foi premiado no mundo todo. Caramba. CLIA Awards, Festival de Nova York, Mundial de Gramado, entre outros tantos, né? Tem um prêmio muito relevante na publicidade, que é o Profissionais do Ano da Rede Globo. Em uma década de 10 prêmios, ele ganhou 6, Eita. que é um prêmio nacional, assim. Então, é Ixi. realmente um cara fez muito. Aí, mas infelizmente, em 2018 ele nos deixou. Teve um infarto fulminante, no último dia do ano, dia 31 de dezembro. E felizmente, apesar de a gente ter conseguido levar ele para o hospital e Não deu tudo, tempo. mas não, tentou-se a reanimação várias vezes, foi durante algumas horas, mas ele não resistiu àquele evento, naquele dia. Oh, meus pesos, muito Mas triste. a história, a vivacidade, tudo que ele Ficou. escreveu está muito vivo. Que legal. E você seguiu a carreira dele, assim, por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão do seu pai? Pois é, justamente o contrário, Scarlett, porque eu sou o quarto filho, né? Somos Apesar de ser o quatro. segundo, seu quarto. Exatamente, eu sou o segundo no nome, carreguei o nome, fui escolhido para carregar o Que nome, chique. mas eu sou o quarto filho, o mais novo, inclusive. Mas quando eu pensei em seguir a publicidade, meus dois irmãos mais velhos já estavam, então meu pai não queria que todos seguissem a carreira, ele tinha uma agência na Sério? época. Eu comecei lá embaixo, comecei como office boy mesmo ali com 1989, isso, muito Nossa. antes de você nascer. Com 14 anos eu comecei ali, mas em algum momento ele falou, não, eu não quero que todo mundo segue pela publicidade e tudo. E então eu fui fazer outras coisas, mas aí em 98 eu entendi que era isso que eu queria mesmo, e aí eu voltei para a publicidade, mas não para trabalhar com ele. Você foi fazer o que antes? Eu fui trabalhar na Câmara Municipal, fui ser assessor parlamentar, fiquei lá um bom tempo no gabinete do Jaime Máximo da Costa, um professor de direito, vereador por 2 mandatos, um cara extremamente um gênio assim da justiça e da capacidade de pensar. Então eu tive alguns mentores muito legais. Meu Que pai foi um mentor legal. muito interessante, o Dr. Jaime Máximo da Costa, que infelizmente também já é falecido, me deixou grandes legados de justiça, de literatura também, né? Um outro viés, né? De uma coisa que eu sempre vi através destes nomes, entre outros, que ler era o caminho. Então, a Bacana. leitura me deu muitas oportunidades de compreender o caminho, não receber simplesmente a primeira mensagem. Uhum. Quando você lê um livro, 2, 3, opiniões diversas, você constrói um pensamento mais autoral. Por mais que você se inspire em outros autores, você não pega o que é senso comum. O senso comum deixa de ser uma verdade. Então, isso me Caramba. ajudou bastante. E aí, em 98, eu voltei para a publicidade.
comecei lá embaixo de novo, comecei como estagiário, não remunerado, mas consegui trilhar minha carreira e depois, aí, 2001, 3 anos depois que eu tinha voltado, 2002, na verdade, 4 anos depois, aí tive a oportunidade de voltar a trabalhar com ele, mas como sócio. Nós criamos ali a Jordão Publicidade, obviamente, que tinha tudo por ser, pela história dele. Um nome de peso, né? Já tinha o nome dele. Exatamente. E meu outro irmão, que também já era um publicitário muito renomado. Então, juntamos nós 3. E então, não tinha como ser um nome diferente, porque o Jordão era sobrenome e uma referência de qualidade. E me explica uma coisa. Eu entendo um pouco dessa área, né? Publicidade, marketing, propaganda, mas explica pra gente o que o publicitário faz, qual que é o papel? Pois é, isso é uma coisa legal de falar, porque eu costumo brincar, né? Minha mãe foi casada com um publicitário, uma mãe de 3 publicitários, e você perguntar para ela vai ter uma certa dificuldade de explicar o que é publicidade. Bem, publicidade, né? A gente cuida das marcas. Então, a gente pega as marcas de mercado, né? Qualquer marca, né? De Coca-Cola, a Flávios, a qualquer marca. E a gente cria conceitos, né? A gente cria a imagem dessas marcas e faz com que ela se aproxime das pessoas. A gente é um meio. Então, entre o que a marca faz, entre o que a empresa faz e o que as pessoas desejam, precisa fazer essa conexão. Então, publicitário é quem faz essa conexão. A gente apresenta para as pessoas o motivo dela consumir essa marca. Por que essa marca faz parte? Do jeito certo. Exatamente. Aí a gente usa infinitos meios, né? Legal. Hoje, muito marketing digital, né? Instagram, não só Meta, mas, enfim, TikTok, Google, entre todas as ferramentas que existem no mundo digital, mas também o publicitário é aquele que cria o outdoor, cria o comercial de televisão, que cria o comercial de rádio, os flyers. Então, o publicitário é esse cara que pega essa ideia, essa informação da empresa e transforma ela num meio de apresentar e aproximar para as pessoas. Aí, tipo, na equipe, a ideia central parte do publicitário. Aí tem a equipe lá, um que cria não sei o quê, o designer, e vai tudo se encaixando ali, né? Igual a gente assiste nos filmes aí, que tem muito filme de publicidade. Exatamente. Tem muita comédia romântica. Tem muita comédia com publicidade, porque o publicitário, como aconteceu com meu pai, ele também trabalha em outros caminhos, como literatura, roteirista de filmes. Então, isso acontece muito. Inclusive, tem um filme em cartaz agora, em Goiânia, chama, acho que de Outra Vez o Oeste, que é de um produtor local, um publicitário, diretor de filmes publicitário, o Érico Rassi, que se tornou um diretor de filme e dos bons, premiado, o filme ganhou Gramado, Festival de Gramado agora, e está estreando em Goiânia essa semana, será agora dia 6 de março. Recomendo as pessoas assistirem. Já fica a dica aí, ó, gente. Um filminho já para assistir. De Volta para o Oeste com Érico Rassi. Vai assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, o publicitário, ele caminha nisso, como roteirista de filme, diretor de filme, e também a publicidade. Porque a publicidade, ela é muito sucinta. São 30 segundos, 15 segundos. A gente não consegue extravasar tudo aquilo que a gente pensa de forma criativa. Caramba. Mas, voltando à sua pergunta clara, assim, começa no cliente. O cliente, com o departamento de marketing, forma o seu desejo, a sua necessidade, na verdade, né? Eu tenho um produto, eu preciso comunicar esse produto, eu tenho uma verba X para chegar a isso. Isso entra na agência como informação. Por exemplo, a gente está na semana do cliente, Dia do Consumidor, que é dia 15 de março. Então, chega lá para a gente, isso vai chegar 60 dias antes. Temos uma necessidade, a gente vai fazer uma promoção X no Dia do Consumidor, porque a gente quer presentear o nosso consumidor, que ele está sempre com a gente. A partir daí, a gente junta essas informações e na agência tem alguns departamentos. O departamento de criatividade, o departamento criativo, o departamento de produção, que faz tudo acontecer, o departamento de mídia, que vai negociar aonde é que vai essa mensagem, se ela vai no marketing digital, se ela também vai no outdoor ou não. Então, se junta tudo isso, mas o líder criativo acaba sendo esse profissional que a gente chama, hoje a gente chama de criativo, mas lá atrás a gente chamava ou de diretor de arte, quando ele fazia a parte visual, ou redator, né? Que aí você vai ver hoje no marketing digital chamado de copy ou copywriter, que é o redator na tradução portuguesa. Mas hoje a gente chama de criativo porque esse profissional de nova era, de 2010 para cá, ele não só escreve, ele não só dirige arte, ele é meio misto, ele cria arte e ele também escreve. Entendi. E te perguntar outra coisa, e se acontecer por um acaso, agora eu viajei aqui, se por acaso acontecer de um cliente chegar lá com uma ideia fora da caixa, assim, uma ideia que pro tempo atual, assim, seria um tiro no pé, o que vocês fazem? Vocês vão
em frente com essa ideia ou dá um jeito de mudar? Ó, assim, existe, cada agência existe de uma forma, né? Mas é o que eu sempre digo para meus clientes. Quando você pega no dicionário a palavra agente, quer dizer, eu sou um gestor da marca do cliente, eu sou o guardião da marca do cliente. Então, é responsável por Então, tudo aquilo que... exatamente. Então, se a ideia vem do dono da empresa, fundador da empresa, mas isso não é bom para o negócio, é dever da agência se posicionar e dizer, ó, isso não é bom para sua marca, isso não é bom para você. Mas e se ele bater o pé e falar, mas eu quero... Aí não tem o que fazer, né? Se ele definiu, assim, apesar do alerta do guardião, da agência, muitas vezes do marketing em conjunto, se ele define que ele quer fazer, a gente tem que fazer. Mas eu acho que isso deve ser muito raro de acontecer, né? Não é possível, tem gente tão doida assim. Acontece, às vezes Sério? acontece, às vezes o cliente está muito apaixonado numa ideia própria, né? Porque a publicidade, ela tem 60%, 50% de técnica, mas tem uma boa parte de subjetividade. Então, você gosta de jeans, eu não gosto, entende? Entendi. Então, o cliente quer usar o jeans, mas o jeans não é bom para essa campanha. Entendi. Não, mas eu quero. Então, aí não tem muito o que fazer. Então, mas obviamente uma agência ela deve se posicionar de forma fundamentada, não com opiniões, porque eu acho. Entendi. Eu entendo que o melhor para a sua marca e para o seu negócio é isso, baseado nessas informações. Por isso que é bom, então, ter a agência ser antenada, né? Nas tendências, no que repercutiu negativamente na rede social ou no jornal, enfim, o que está acontecendo, né? Para ter esse senso, né? Para direcionar o cliente também. Senão... Com absoluta certeza. Assim, o publicitário ele tem dois princípios que ele deve, assim, que já foram construídos, que ele deve seguir bem. Que primeiro é que ele é um profissional de vanguarda, ou seja, ele tem que estar à frente do mercado, ele tem que estar à frente do cliente, ele tem que conhecer, se ele cuida da marca de calçados, ele tem que conhecer calçados tão bem quanto o cliente, conhecer muito de moda. Entendi. Se ele é um publicitário que vai cuidar de uma marca de shopping centers, por exemplo, ele tem que entender muito de consumo, entender muito das variâncias de mercado que está acontecendo. Então, é um profissional que tem que ser extremamente curioso. E, ao mesmo tempo, outro princípio, o primeiro é vanguarda, e o segundo é a contracultura, que é um movimento muito forte, começou na Holanda, lá no final da década de 70, que o publicitário ele tem que saber seguir a onda até certo ponto. Ele não é um feitor de memes. Entendi. Ele não está divertindo as pessoas. Então, ele pode usar uma onda, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber fazer o contraponto para justamente não cair em situações como essa, por exemplo, que você citou de o cliente querer uma coisa, quero fazer esse meme, e esse meme é terrível para ele, por exemplo. Então, ele tem que estar sempre num movimento contrário, sabendo utilizar a onda, mas sabendo o momento certo de sair da onda. Falando em questão de onda, esses dias eu tava vendo um meme, inclusive, zoando uma propaganda coreana, japonesa, não sei, de um sabão em pó. E aí essa propaganda repercutiu, era tipo uns 30 segundos, mas repercutiu de forma bem negativa, porque pegaram uma pessoa de cor escura, né? E aí pegou o cara, enfiou na máquina de lavar, jogou o sabão em pó e saiu um chinês, um coreano lá do olho coisado. E assim, uma propaganda de extremo mau gosto, racista e repercutiu de forma negativa. Nesse caso aí, a agência não teve muita noção, né? Porque... às vezes pode ser a própria agência que criou esse conceito, né? Quer dizer, porque é radical, né? Arriscado. É muito, exatamente. Quando você vai para a polêmica, você tem duas potências que podem acontecer. Você rapidamente vai para o hype, né? Você viraliza muito rápido, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com as consequências desse viralizar, que pode ser positivo e pode ser altamente negativo. Então, no mundo de hoje, fazer comunicações interraciais é muito complexo, porque está nascendo um conceito, as pessoas ainda, na minha percepção, ainda não entendem perfeitamente, mas as pessoas hoje são muito mais empáticas. Elas sentem muito as dores das outras pessoas, talvez elas não sabem verbalizar isso. Então, quando vê uma ação como essa, não só aquela raça que se sentiu agredida por essa questão, por exemplo, mas as outras pessoas que não pertencem à raça vão condoer com essa dor e vai fazer esse efeito negativo em cascata gigantesco. Não, ainda mais na rede social, que todo mundo é terra de ninguém, né? E todo mundo tem voz, tem poder, começa a digitar as coisas, a falar, todo mundo tem coragem, né? Exatamente. Agora, tem outras marcas que, por estratégia, adotam a polêmica. Balenciaga, por exemplo, Nossa eles vão lá, o efeito deles é criar uma polêmica.
Então, ele não é uma marca para todo mundo, é uma marca que acredita, é uma tribo pequena que acredita naquilo, mas tem um valor gigantesco para você e um peso para você usar um produto Balenciaga, né? Não é só o custo, que é caríssimo em dólares, mas também você está levando a cultura dessa empresa que contradiz o bom senso ou o politicamente correto o tempo todo. Tem marcas do passado, dos marketings que eles fizeram ao longo da história deles aí, que vai ficando, né? É igual a Ferrari também, um exemplo de publicidade e de marca, brand, é a Ferrari. O Justin, né, tá proibido de ter Ferrari porque ele pintou. Teve um outro. Mudou a cor, né? Teve um outro também. Eu fiquei sabendo recente com um MC. Aqui, não sei se você viu essa notícia do MC. Acho que não. Um MC de funk aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, pegou uma Ferrari e colocou ela Customizou? Não, colocou ela num clipe na favela, com a letra falando que todo favelado também pode ter uma Ferrari e não sei o que, é só trabalhar. A Ferrari automaticamente já comunicou ele lá e proibiu ele de ter a Ferrari. A Ferrari, ela é muito disso, assim, a marca Ferrari, né, porque senão, é o que se diz, né, não basta ter o dinheiro para comprar a Ferrari, você tem que ser qualificado para comprar a Ferrari, aí é quem qualifica a própria Ferrari, então ela tem esses critérios. E tem um caso muito legal e, ao mesmo tempo, de personalidade da marca, é um jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick. Ele se ajoelhava durante o hino americano, assim, que todo jogo de futebol americano, no início tem toca o hino, e ele se ajoelhava como uma crítica racial, porque havia o racismo americano, né, muito forte. E ele foi banido do esporte por essa atitude, porque o americano é muito patriota e entendeu que isso não era só uma crítica racial, mas uma afronta aos valores americanos, essa coisa toda. E aí ele é patrocinado da Nike, e a Nike fez uma publicidade valorizando a defesa dele. E aí as pessoas começaram a queimar os tênis da Nike. Eita! E sabe o que a Nike fez? Que? Ela fez um anúncio publicitário ensinando as pessoas como queimar o tênis Caracas. da Nike e não se machucar. Ou seja, nós defendemos nossos princípios e vamos estar com... E ele até hoje ele é patrocinado pela Nike. Caramba! E ele é banido, ele deixou de jogar, um cara extremamente talentoso que não joga mais futebol americano porque ele foi banido do esporte por suas atitudes. Essa história eu não sabia, não. Colin Kaepernick. Vale a pena conhecer a história dele. Muito legal. E Carlos, mudando de assunto, não, a mesma coisa praticamente. Você também é como palestrante, mentor também, você tem grande conhecimento, né, e peso. Você montou também agora uma empresa disso? Conta pra gente. Sim, então, assim, aí é o outro universo. Como eu disse, assim, a publicidade, ela compreende até um pouco da alma do publicitário, digamos assim. Aí você tem que buscar outras coisas. Em 2014, depois de um evento de saúde muito sério, eu entendi que eu precisava mudar a minha vida. E aí eu fui estudar. E, como eu disse, eu fui sempre estimulado a ler, fui estudar e descobri a filosofia. Já conhecia por en passant, mas descobri a filosofia de uma forma diferente, fui estudar bastante. E aí entrei no mundo do coach, usando as técnicas de coach para potencializar o conhecimento filosófico. E a partir daí me tornei um palestrante, mentor de pessoas. E hoje eu tenho a GoUp, além da Inquieta Jordão, que é a empresa de publicidade, eu tenho a GoUp, que é uma empresa de treinamentos e desenvolvimento de pessoas. E tem sido um desafio muito legal, assim. Eu venho fazendo isso paralelo à publicidade, mas é um desafio muito interessante, porque é focado no público corporativo, então os meus mentorados são donos de empresas, então é muito interessante de conhecer a realidade dessas pessoas e ajudar empresas de muito sucesso a participar a ir para um próximo nível, né? Ajudar a abrir os olhos, né? Abrir os olhos, organizar, dar um dimensionar para frente, né? Entendi. Abrir esses olhos 5, 10 anos para frente. Legal. Então, na publicidade, eu consigo cuidar da marca. Na GoUp, eu cuido de uma coisa maior, que é realmente o negócio em si. As pessoas por trás da marca. Exatamente. Basicamente isso, né? Então, eu ando nesses dois lugares e é bem legal. Legal. E falando em empresas, em mentorados e clientes, cita aí pra gente quais são, se você puder falar, né? Seus principais clientes aí, algum trabalho famoso para o pessoal lembrar de ver alguma coisa? Bem, assim, não vou de supetão, assim, saber nomes, assim, de trabalhos. Mas, enfim, falando das empresas, o que eu gosto é isso, é construir
histórias legais. Então, assim, eu atendi a Flávio Calçados por 17 anos. Nossa. Então, é muita história, uma história de uma família Resende, uma família de empreendedorismo mesmo, que começou lá embaixo mesmo. A Flávio começou numa barraquinha dentro do mercado da Vila Nova. Nossa. E hoje é uma potência que está em 2 estados, são quase 30 lojas. Então, foi um desafio muito legal, assim, e um aprendizado muito grande. A marca Novo Mundo, que eu cuidei lá no começo dos anos 2000. A história do Novo Mundo eu conheço. Mas é uma história muito interessante também, de uma família, né, absurda, do seu Luciano e agora o Carlos Luciano e suas irmãs. Que é uma empresa que, quando eu conheci a Novo Mundo, em 2004, eles tinham 35 lojas, eles desenvolveram, chegaram a construir 240 lojas. O Brasil é difícil, o Brasil passou por vários ciclos de crise, mas hoje continua sendo uma marca extremamente relevante. Tem um desafio grande, que é adaptar o mercado de varejo hoje, mas tem mais de 100 lojas. E aí, eu, por exemplo, atendo a Terral Shopping Centers, que são 11 shopping centers no Brasil. Aqui em Goiânia, o mais famoso é o Goiânia Aparecida, né? O Buriti Shopping. Então, são vários e vários outros segmentos que a marca Terral acompanha, apesar de eu cuidar apenas das marcas de shopping, né? Dos shopping centers em si. E tantos outros, assim, Irmão Soares, São Jorge, material de construção, e entre tantas, são várias marcas, assim, marcas relevantes. Uma das marcas que eu não cuido mais, que infelizmente descontinuou, mas foi um grande prazer cuidar dessa marca, que foi o Supermercado Marcos. Então, nós somos a agência que criou os bichinhos da Araguaia, que criou o Óleo Mês, né, que foi meu pai que criou isso há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, lá na crise de 2008, eles descontinuaram, né, não conseguiram continuar. Mas foi um desafio, não só um desafio, mas um prazer, assim, pela Márcia, que realmente é uma pessoa incrível, que, se você está falando de fora da casinha, é uma pessoa que sempre pensou muito à frente. E que, infelizmente, o mercado é o mercado, as coisas acontecem. Mas, assim, são muitas histórias de muito tempo, assim. A Rostio Jorge também, que foi campanhas maravilhosas, feitas lá no comecinho de 2010, e coisas atuais. Então, a gente não para, né? Publicitário está sempre fazendo agora e construindo o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Né? Então, tem muita coisa legal para fazer. Vocês viram aí, gente? O histórico do rapaz é de peso. E de falar outra coisa. Falando em publicidade, em evolução, né? Antigamente, tinha muito aquelas... na verdade, a forma de fazer publicidade e marketing mudou muito ao longo dos anos, né? A gente viu, principalmente na pandemia, que saiu ali daquele comércio tradicional pro e-commerce, né? E o que você percebeu que mudou, assim, por exemplo, em relação... Vamos falar, assim, de procura dos clientes na agência. Tipo assim, antigamente, Carlos, eu quero fazer um comercial lá na TV Anguera, no horário nobre lá. Como é que vai ficar? Hoje em dia, tem ainda essa procura? Porque hoje em dia a televisão, assim, são raras as empresas que ainda investem, né? Mas tem algumas que ainda fazem questão de ficar, né? De aparecer ali para serem lembrados. Como é que foi essa mudança? Como é que está acontecendo a tendência aí do mercado? Muito legal você trazer esse ponto, porque, assim, a mudança da publicidade, de forma geral, ela é gigantesca. Inclusive, vou indicar para vocês uma série, acho que está na Netflix, chama Mad Men, que é lá dos anos 60, chamado Mad Men, porque as grandes agências de publicidade em Nova York ficavam na rua Madison, na Madison Avenue, na verdade. Então, por isso chama dos Mad Men, os homens de da Madison Avenue, né? E ali tem campanhas... É uma série absurda, de sucesso mundial e, como você bem colocou no início, mais um roteiro de publicitários, né? Que é bem legal. Mas, assim, aquela publicidade dos anos 60 mudou muito quando a gente vira o século, e mudou muito nos últimos 10 anos, assim. E realmente, assim, existe uma grande mudança de comportamento de mídia. Antes você tinha muito menos acesso, assim. Você tinha menos acesso e poucos veículos. O que a gente chama de veículo? TV Anguera, o Meta, né? O Instagram é um veículo, o Snapchat é um veículo, o TikTok é um veículo, rádio, tudo isso são veículos, porque conduz a mensagem até o cliente final, até o consumidor, até as pessoas, que é o mais importante, até o indivíduo. Então, assim, há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma demanda muito grande pelo que a gente chama de mídias convencionais, outdoor, rádio, TV.
Com a entrada das redes sociais, onde as pessoas passaram a relacionar diretamente com as marcas, e a característica do marketing digital, de você poder acompanhar melhor o desempenho, a performance da mensagem, isso mudou completamente. Tá muito instantâneo, né? Muito instantâneo. Muito rápido hoje. Mas o alerta que eu faço, assim, não alerta, né, mas o ponto de atenção que eu trago é que você não pode desprezar as mídias que estão há muito tempo. Então, muitas marcas estão fazendo esse movimento de abandonar mídias fortes, como TV e como rádio, por exemplo, por uma questão de investimento e não por uma estratégia. É mais barato fazer marketing digital do que fazer marketing convencional. Não, e um adentro aí, você falou em veículos, temos um veículo novo atualmente, né? Nos podcasts hoje em dia. O podcast, o YouTube, a forma, os shorts, quer dizer, a forma de comunicar. Porque o que acontece? A gente tem, não é um conflito, mas a gente tem diferentes gerações. Então, a gente tem um público consumidor de 15 anos e um público consumidor de 85 anos. Isso não acontecia. E provavelmente daqui 10, 15 anos, teremos um consumidor de 100 anos de idade. Mas é o lance também de identificar bem a sua persona, né? Porque às vezes o seu consumidor lá é de, sei lá, 50 mais. Às vezes uma publicidade feita no Facebook vai ser mais efetiva do que no Instagram, por exemplo. Com certeza. É isso muito legal, Alex. É você entender onde está o seu público e você não só colocar a mensagem adequada, mas no lugar adequado. Agora, o que eu falo, ponto de atenção, é você saber utilizar a conversão dessas mensagens. Elas não são excludentes. Porque eu falo assim, ok, então é uma nova era e você não precisa mais fazer televisão. Por que Netflix faz? Por que Uber faz? Verdade. Então, por que as empresas gigantes do mercado digital, que nasceram no mundo digital, fazem mídias convencionais? Por que Coca-Cola não... Porque Coca-Cola, por exemplo, você raramente vai ver campanhas no digital. Verdade. Ela está muito presente no mercado off. Verdade. E é uma marca que a cada 10 bebidas do mundo, 6 é do grupo Coca-Cola. Ela tem 60% do mercado mundial. E lá nos Estados Unidos mesmo, você vê os ônibus, né? Coca-Cola, tudo. O tempo todo. Então, assim, então é o que a gente tem que entender que o mercado digital, ele é fantástico e ele tem um espaço gigantesco para crescer. Mas o legal é que a gente chama de cross. Saber utilizar os diferentes veículos para você encontrar o seu... É isso. Identifica o seu público, forma a sua persona e aí acha os veículos de forma... Mas qual fazer? Eu vou chamar uma coisa chamada ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, conforme você investe, você tem que ter um retorno que paga essa conta e justifica você continuar fazendo. Ou seja, para finalizar aqui, não é para você fazer isso ou aquilo, é o que é melhor para sua marca. Então, a sua agência tem que ter esse nível de conhecimento e de discussão com você, né? com a marca em si. Legal, é isso mesmo. E falando nisso, eu até lembrei, na empresa da minha mãe, a gente teve uma época que a gente investiu no marketing de panfletagem, daqueles que você paga um menininho para ficar indo de casa em casa colocando nos correios. Rapaz, mas esse trem deu um retorno muito bom pra gente. E hoje em dia você quase não vê assim, né? A panfletagem residencial, né? A gente fez também um que não deu retorno, a gente fez no rádio. Pra gente não deu retorno. Pois é, o que acontece? Quando você vê isso acontecendo, está muito claro, porque essa panfletagem a gente chama de marketing direto. Você pega e entrega diretamente para o seu cliente. Ou seja, é uma publicidade que você consegue fazer muito bem na sua primeira área de abrangência. Então, próximo à clínica, você consegue fazer... E as pessoas... Opa! Antes do trabalho, ou depois do trabalho, ou no horário que eu deixo o filho, eu consigo passar lá e fazer meu tratamento. Quando você vai para a rádio, você diversifica muito. Você aumenta o raio, né? Aumenta muito o raio. Então, você vai fazer... o cara não vai atravessar a cidade porque ele vai passar na porta de 10, 30 clínicas. Mas de repente, se ele está escutando o rádio, fala, nossa, limpeza de pele. Nossa, eu tô precisando. As duas. Depois eu vou lá, vou anotar o nome, eu vou ficar lembrando o nome na cabeça. E olha uma coisa que pode ser muito legal. Ele chega em casa e recebeu o panfleto lá na caixa de correios. Mas quando ele estava chegando em casa, estava tocando no rádio, justamente isso junta, potencializa. É isso que a gente chama de cross. Então, legal. Opa, que legal. Eu vou lá, tô precisando mesmo fazer um cuidado estético qualquer. Então, então realmente é observar o que fazer e entender qual o melhor veículo na potência de investimento, tudo aquilo. Agora, nenhuma campanha, a não ser que você tenha um instrumento de preço, alguma coisa que vai gerar escassez, um gatilho de escassez, as campanhas são feitas para ser médio e longo prazo. Então,
Qualquer campanha que você faz hoje, ela não vai encher a sua loja amanhã, Verdade. a sua empresa amanhã, a sua caixa de leads amanhã. E esse ponto é interessante você falar, porque tem muitos empreendedores por aí que têm dificuldade de investir no marketing ou em publicidade por causa desse retorno a médio e longo prazo. Eles não entendem, eles querem imediato. Funciona até mesmo como uma vitrine, né? É uma grande vitrine, é a maior vitrine de todas. Então, a gente tem o que é o conceito de branding, que é a marca, como a marca vai se potencializando, vai relacionando com as pessoas. E você não ganha confiança com uma pessoa no primeiro encontro, no segundo encontro. Você precisa de um tempo para fazer isso. Agora, imagina uma marca, que é só uma representação. Então, você precisa de muita área de contato. Verdade. Existe uma outra verdade que anda junto, que chama performance, Uhum. que aí sim é conversão. Então, o que a empresa precisa decidir junto com a sua agência é o bom equilíbrio entre comunicação, posicionamento, branding e conversão, performance. Esse bom equilíbrio vai garantir esse investimento contínuo e um retorno leva a outro. Amanhã, uma campanha institucional, essa campanha que não tem preço, converte muito bem. Por quê? Porque a marca cresceu. Mas nada impede, por exemplo, na Semana do Consumidor, você fazer uma promoção de 25% de desconto nessa semana, gerar um gatilho de escassez e aumentar a demanda no mês de março, por exemplo. E você falando assim, fica parecendo até fácil, né? Marketing, publicidade, mas é um negócio tão difícil, porque assim, quando você vai estudar, eu sou formada em gestão comercial, né? E gestão de negócio. Então, assim, quando você vai estudar, você vê que é um negócio muito complexo, porque, por exemplo, a campanha institucional que você faz é para as pessoas conhecerem a empresa. Vamos supor, no caso, uma empresa que seja física, que vende um serviço. As pessoas têm que ver dentro da empresa como é que é. Aí você já quebra uma barreira, né? Um obstáculo ali, a uma objeção. Aí, nossa, lá é bonito. Acho que pode ser que eu vá lá, bonitinho, arrumadinho. Aí depois você faz um outro tipo de trabalho de marketing, publicidade. O preço, nossa, o preço tá bom, lá é bonito. E está com preço bom, acho que eu vou lá. Aí depois tem a promoção. Aí, nossa, é do lado da minha casa, agora eu vou lá. Aí você quebrou ali aquelas objeções, conseguiu conquistar o cliente. Então, o marketing e a publicidade, eu acho que ele vem nessa... Os dois se complementam nessa rede, né? Fazendo esparramando praticamente a rede da empresa em todos os sentidos, dentro da marca, né? No que ela quer passar, como ela quer ser vista, o que ela quer vender, né? E quem ela quer atrair também. Não sei se era complicado, você falou muito bem, aprendeu direitinho no curso. Então, assim, mas é exatamente o que as marcas precisam entender, é que elas precisam de estratégias. A publicidade, ela é um instrumento da estratégia, ela não é a estratégia em si. Então, ela é um instrumento que vai levar o carrinho da estratégia para frente. Então, é isso que a marca precisa. Para ter uma boa estratégia, tem que ter um bom objetivo. A primeira coisa é, qual é o meu objetivo de curto prazo, primeiro ano? Porque quando a gente fala assim, me fala um objetivo de longo prazo, geralmente as pessoas pensam em... Materiais, coisas materiais. E pensam num tempo de 1 ano. Curto prazo é até 2 anos. Médio prazo são até 5 anos. Longo prazo são projetos acima de 5 anos. Então, a empresa ela tem que se ver não no ano de 2025, mas o que ela quer ser nos próximos 3, 5 e até 10 anos. Aí eu consigo pensar num objetivo real para isso. Quando eu penso no objetivo, eu tenho que ter um orçamento para sustentar isso. E dentro desse orçamento, de 2 a 5% do seu faturamento bruto, você vai destinar à área de comunicação e marketing, não para agência ou de todas as áreas, considerando a contratação de profissionais, a contratação da agência, a contratação dos veículos, a verba de comunicação em si. Então, quando a empresa tem esse caminho, objetivo, estratégia e orçamento, aí ela consegue pensar mais à frente, aí ela vai usando as ferramentas. Hora institucional, hora de performance, hora de varejo. Varejo é aquilo que... a famosa frase, não compre hoje, ou é só até hoje. Então não pule esses stories. Não pule esses stories agora, né? Saiba mais. Então, os call actions são instrumentos de varejo, instrumentos para comercialização imediata. Então, são várias estratégias, mas o grande jogo esse jogo você ganha ele todos os meses. Então, você fez não adianta nada, você bateu seu recorde de venda, você fez o post... milhares de leads, converteu, você fez 7 dígitos. Mas e no mês que vem? Sua carreira acabou? A carreira acabou ali, naquele momento?
Então, você vendeu 100 produtos, vendeu todo o seu estoque, você fez um dropshipping. Mas aí é que tá o pulo do gato, né? Tem muitas empresas que acabam entrando nessa onda aí de, sei lá, de vender por escassez, fazer essas ofertas mirabolantes, vender tudo e acaba que ela tem que viver de promoção, porque o cliente não vai comprar. Aí ou ela tem que buscar outros clientes, que aí fica naquela busca constante de clientes, mas ela não tem uma base de clientes ali formada, consolidada. Por quê? Porque ela vendeu para os clientes que estão atrás de preço. Aí outra empresa faz o mesmo produto com o mesmo valor que você fez na promoção e vai comprar lá. E você vai ter que ficar ou mantendo aquele preço para manter aquele cliente, né? Ou correr atrás de outro cliente. Aí, por isso que tem muitas empresas que vivem de promoção, né? Promoção de começo de ano, queima de Réveillon, queima, sei lá, Black Friday, aí depois Março das Mulheres, mês dos homens, Novembro Azul, Setembro Amarelo, não é? Exatamente, eu costumo brincar, assim, tudo posso naquele que me fortalece. A questão você pode fazer tudo, desde que você tenha uma estratégia. Liquidação deve ser um instrumento, a liquidação foi criada para vender aquilo que não rodou da coleção, por exemplo. Na teoria é isso, né? É isso, deveria ser feito para isso. Quando a empresa usa isso de forma continuamente, usando sempre o gatilho de escassez, essa coisa, ela realmente, só que é o grande problema disso. Ela vende bastante, mas ela vai encher e a logística? Como é que fica nesse volume de entrega? Leads mal qualificados. Leads mal qualificados. E a margem, que é a pior de todos. Porque, de repente, você, em certos momentos, você começa, talvez, a venda te gera mais prejuízo do que não vender. Verdade. Porque questão de impostos, uma série de coisas que está inserida. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é dono de uma empresa gigantesca, que faz quase 300 milhões de reais ano de faturamento, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte, assim, eu vendo para qualquer cliente, desde que ele me dê lucro. Tá tudo certo, ele não tem problema de fazer promoção, desde que tudo com a margem seja positiva. Então, assim, as marcas precisam entender muito bem o que você colocou, que é o público-alvo, o que elas querem, mas principalmente da sua estratégia de negócio. Publicidade, ela não pode ir contra o caixa, ela tem que sustentar o caixa, ao contrário disso, ela tem que pagar a conta. Então, a publicidade que passa a ser custo é essa que não foi pensada em como vai ter realmente um retorno para esse caixa. Então, realmente, você ficar preso só em promoção, porque tem uma pesquisa de comportamentos que diz uma coisa muito, muito importante para as empresas, que é as pessoas já sabem o que ela quer comprar. Você sabe quais são as suas próximas 5 compras. Verdade. Eu não preciso te estimular isso, eu só preciso conectar a sua vontade à oportunidade. Então, não é a questão do preço especificamente que vai fazer você tomar essa decisão. Você compraria esse produto por X ou por 15% a mais, porque chegou o seu momento de comprar. Verdade. Entendeu? Então, nem sempre é o preço que vai definir. O preço ele não pode ser injusto. É isso que as pessoas não gostam. Ou seja, um produto que eu sei que custa 10, por exemplo, eu invisto muito na área de cursos. Faço curso o tempo todo e tenho um orçamento bem grande para lidar com isso. E eu fiz alguns treinamentos no ano passado, formação de conselheiro, formação de branding, renovação e tal, e fiz um bom investimento. Para esse ano eu já sei os cursos que eu quero fazer. E eu fui comprar um produto agora, semana passada, e o produto, o ticket médio estava em R$21 mil. Só que eu já tinha feito essa experiência de compra em novembro e estava 15 mil. Então, a diferença de mais de 30%. Por quê? Porque o mercado de internet, você começa, ele está indo para um tal chamado high ticket. Então, agora, vender barato não atrai mais. É vender qualificado, produtos acima de R$5 mil. Como é que é? Vender muito para poucos. Vender muito para poucos. Ou muito caro para poucos. Né? Então, o que acontece? Eu fiz isso e falei, peraí, como eu já tinha feito a experiência de compra, eu falei, se você fizer o preço de novembro, eu compro. Se você não fizer, eu não compro. Não chegamos ainda num acordo, estamos negociando. Entende? Então, assim, o que o consumidor não aceita é isso, achar um produto que aumentou 30% de preço em 90 dias. O consumidor não vai aceitar isso. Mas se eu tivesse aumentado 10%, você perdeu aquilo era Black Friday, por exemplo, já que era em novembro, vamos falar que fosse Black Friday. Não, o preço real é esse. Então, é 10% mais caro. Tudo bem, por 10% eu aceito pagar mais, mas 30% eu não aceito pagar mais. Então, não é a promoção em si, é um preço mal posicionado. Entendi. Tá? E te falar outra coisa, o que você indica de leitura para o empreendedor que está começando, que está querendo se aventurar por aí? Ou Assim, de tudo também, ou para, tipo,
melhorar a cabeça, a mente da pessoa, mente O aberta? que eu indico é o seguinte, ler sempre. Leia tudo e qualquer coisa. Esse foi o grande conselho que meu pai me deu na minha vida e que fez toda a diferença para mim. Então, assim, não só um publicitário, mas um empreendedor, se você quer se desenvolver na vida, a primeira coisa que você tem que ter, você tem que ser um curioso. Você tem que absorver o máximo de informação possível de diferentes áreas, seja da área filosófica, seja da área técnica. Mas falando especificamente de empreendedorismo, tem 2 livros que eu sempre vou indicar para as pessoas e é um livro que porque assim, não é um livro para você ler, é um livro para você ter e ler todo ano De você ir lá e cabeceira. visitar. Exatamente. Que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Esse eu já Stephen vi. Covey, Bom. que é absolutamente fantástico. Jim Collins, As Empresas Feitas para Durar e depois As Empresas Feitas para Vencer, que é absurdo também. E um livro muito atual para quem gosta de marketing digital, para quem está pensando em construir estratégias de comunicação, As Armas da Persuasão, de 2.0, de Robert Cialdini, um PhD americano que fez um grande trabalho de pesquisa e de compreensão e identificou lá 7 gatilhos que vai deixar de você, por exemplo, tem lá o gatilho de escassez, que é essa venda por preço ou qualquer coisa, mas tem outros gatilhos, por exemplo, que a venda pode acontecer por reciprocidade. Caramba! Entendeu? Aquela cara, por exemplo, quando o vendedor te fala assim, nossa, eu já te dei o desconto, me ajuda também. Ele está ativando em você. A empatia. A empatia, porque as pessoas não querem ser mal vistas, porque é da nossa cultura. Quando eu sou gentil com você, você diz obrigado. Não é isso? A palavra quer dizer que estou agradecendo por obrigação. Então, é da nossa cultura. Então, por obrigação, eu vou responder e vou comprar esse produto já que você fez esse esforço extra. Pô, já falei com o meu gerente, ó, consegui um desconto extra. E não conseguiu nada. É a mesma coisa. Um vendedor inteligente, mais experiente, vai saber utilizar esse gatilho. Então, e o outro livro que eu gosto muito, eu acho que isso vale para qualquer pessoa, esquece empreendedorismo, qualquer coisa na vida, que é Mindset, Esse de também é Carol famoso. Dweck, uma outra PhD, psicóloga americana, que trouxe esse conceito da mentalidade fixa e da mentalidade mutável, né? Que você, assim, às vezes, por a questão essa que a gente chama aqui no Brasil, a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, eu sou assim. Então, isso é uma mentalidade fixa, que é um aspecto cultural. Isso não é para mim. Eu nasci E é ruim isso, né? Não é algo bom, não. Não é bom, porque as pessoas... Então, a cultura, ela te impregna certas coisas. Aquilo que eu falei no início, do senso comum. Se eu nasci nesse lugar, eu só vou poder ser isso. Se eu estudei em escola pública, eu não posso ser um neurologista famoso. Eu preciso da cota. Então, e a mentalidade mutável, que é aquilo que você não. Hoje você é assim, mas se você desenvolver novas habilidades, novas capacidades. Habilidade é conhecimento, a capacidade é o conhecimento, a habilidade é o domínio desse conhecimento. Então, se você for por esse caminho e tiver a atitude, e na administração a gente vai ver isso como a brincadeira do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, se tiver atitude de mudar, você sim pode mudar a sua mentalidade. E hoje, porque é muito simples, eu costumo dizer para os meus mentorados e nos meus treinamentos, para a sua vida agora. Para, Scarlett. Pensa em 2015, quem era você. Você mudou? Mudei. Em todos os aspectos, imagino. Em todos. Em todos os aspectos. Então, algumas coisas para melhor. Na maioria delas, na absoluta maioria delas, tudo para melhor. Então, a mudança de personalidade, o aprimoramento é algo constante do ser humano. Então, ter uma mentalidade de que você não quer é o que a gente vai chamar de crença limitante. Infelizmente, foi mal exposto isso na internet, pela ânsia das pessoas de vender cursos, mas é uma grande verdade. Crença é uma verdade, é aquilo que eu acredito. E ela me limita quando eu acredito que eu não posso ir um pouco mais além. Então, realmente, buscar desenvolver. Esse livro ajuda isso. Todos esses livros que eu coloquei aqui, nenhum desses livros é livro de prazer, tá? Você quer ler prazer, vai ler Emerson Hemingway, né? O Sol Também Se Levanta. Eu gosto de literatura clássica. Literatura clássica, Jane Austen. Você vai ver um monte de coisas legais que é para você se divertir. Se você gosta de comédia romântica, vai ler Jane Austen. Vai ver que você realmente... Não, sabe qual é meu autor preferido? Álvares de Azevedo.
Ótimo. Então, assim, quando você Lira tem... dos 20 anos. Então, quando você tem essa oportunidade de buscar novas culturas através de quem pesquisou, Ariano Suassuna, Ai, a gente top vê Ariano isso. Suassuna no cinema e acha fantástico. Na literatura, ele é 100 vezes mais potente Uhum. do que é o Alto da Compadecida, e olha que é uma obra especialista, com atores fantásticos, mas a obra do cara escrita é muito Muito mais melhor. forte. Agora, esses livros que eu indiquei antes são livros densos, livros que você não vai ter prazer de ler, mas Vai eles ter que vão te aprofundar. ajudar a mudar. E eu vou colocar mais um que é o Grit, ou A Garra em português. Me foge o nome agora da autora, que é muito disso, independente do que você queira, você tem que ter. Ela traçou esse cunho, essa palavra chamada grit, que a gente Uhum. traduziu como garra, que é a sua vontade, no final das contas, é que vai fazer a diferença. Porque o resto você dá um jeito. O resto você aprende, ou você precisa de um pouquinho mais de tempo. As pessoas acham que elas precisam, que ela precisa comprar um BMW amanhã. Não, comprar um BMW em 2025 ou em 2028, pouco faz a diferença. O importante Você é só comprar. precisa construir o caminho para chegar até lá. E chegar no objetivo, né? Exatamente. Carlos, foi ótimo o nosso bate-papo. Se eu tivesse mais tempo, eu ficava aqui, ó, conversando. Porque vocês viram, né, gente? O cara é riquíssimo em conhecimento. E eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite e por ter passado um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E foi um prazer participar do Scholars na Real, que eu adorei o nome. Foi muito bem criado. Obrigada.